Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Fernando Rosário de Souza, fazendo a revisão do primeiro semestre para o sexto ano do ensino fundamental. No primeiro semestre, nós estudamos a introdução aos estudos históricos, pré-história, antiguidade oriental e povos pré-colombianos. É lógico que não é o caso aqui de explicarmos cada assunto aprofundadamente, porque isso já foi feito durante as aulas de cada um desses temas. O objetivo aqui é apenas refrescar a memória. Vamos lá? Todos saberiam responder para que serve a história? Pergunta difícil, mas de maneira geral, ela é o estudo do passado da humanidade. Então ela serve para a gente conhecer o passado, entender o presente e evitar erros no futuro. Se for para falar de uma maneira mais chique, ela tem uma função genealógica, saber a origem, diagnóstica, entender o presente, e preventiva, evitar erros no futuro. É possível conhecer o passado? Depende do que a gente chama disso. Fidedignamente, sem nenhuma interpretação, acho que só se inventar uma máquina do tempo. Mas é possível nós termos muitos elementos do passado, as chamadas fontes históricas, que podem ser desde pinturas rupestres, fósseis, documentos, né? Fontes históricas escritas, depoimentos, festas, músicas, pinturas, enfim. Uma série de materiais deixados pelos homens do passado podem servir como pistas para os historiadores irem desvendando a história, semelhante à atitude de um detetive. Porém, com um detalhe: é impossível não fazer alguma seleção desses materiais de acordo com aquilo que o historiador tem como paradigma. É baseado nisso que temos aí a terceira questão. Que cuidado é necessário com as fontes históricas? Primeiro, de tentar fazer uma seleção imparcial, ouvindo os vários lados envolvidos num fato histórico. E o segundo, sempre considerar que uma fonte histórica pode estar mentindo, propositalmente ou não, tá? E aí, baseado nisso, a gente tem que saber a diferença de um fato histórico e a interpretação histórica. Fato histórico é o que realmente ocorreu. Interpretação histórica é o que cada historiador interpreta daquilo que ocorreu. 22 de abril de 1500 é o dia em que oficialmente Cabral chegou ao Brasil. Dependendo do livro que você estuda, você vai ouvir falar que foi uma descoberta, uma invasão ou uma chegada. O fato é o mesmo, as interpretações são bem variadas. Um exemplo disso é esta foto. O fato histórico, a invasão do Iraque, com os soldados americanos tendo aprisionado um soldado iraquiano, é que enquanto um soldado está com uma arma na cabeça, o outro está lhe oferecendo água no cantil. Provavelmente nos jornais iraquianos, a foto foi recortada para mostrar a violência. Provavelmente na mídia americana, a foto foi recortada para mostrar a generosidade das tropas americanas. Ocorreu um pouquinho de cada, como a gente pode ver na imagem central. Outro tema que nós abordamos aí neste primeiro semestre foi a pré-história, ou seja, a fase da humanidade antes da invenção da escrita. Há um certo preconceito nesse termo, porque nós temos povos que ainda hoje em dia são povos ágrafos, tribos indígenas brasileiras, por exemplo, que têm uma excelente história oral, mas não têm uma história escrita. Mas, pela definição da historiografia tradicional, a pré-história é a fase da humanidade que vai do surgimento do ser humano, do Australopithecus, até a invenção da escrita cuneiforme, aproximadamente 3.000, 3.500 a.C. Como que o ser humano surgiu? Há uma frase que eu gosto muito que diz que da fraqueza humana
veio assim sua principal força. Pela teoria de Darwin, do evolucionismo, o ser humano era um primata, ele veio de um primata bastante frágil. Fisicamente comparado com outros mamíferos, o ser humano não é dos mais fortes nem dos mais velozes. Precisou desenvolver uma outra habilidade, a inteligência, que somada ao polegar opositor, ao movimento de pinça, fez toda a diferença na nossa linha evolutiva, fazendo passar do homem macaco do sul, Australopithecus, para o Homo habilis, aquele que tem habilidade na mão, que conseguiu fazer lanças e para isso precisou ficar numa postura mais ereta, o Homo erectus. Ficando numa postura mais ereta, desenvolveu mais o seu cérebro, o Homo sapiens, e depois teve consciência de que era sábio, o Homo sapiens sapiens. Já comentamos aí um pouquinho sobre a limitação do término oficial da pré-história, mas a pré-história ela é tradicionalmente dividida em idade da pedra lascada, período paleolítico, quando os seres humanos eram nômades e precisavam caçar e coletar, e por isso o alimento acabava numa região, eles iam para outra. Houve o período neolítico da pedra polida, quando o ser humano aprendeu a fazer agricultura e pecuária e pôde se sedentarizar. E por fim, a terceira fase, a idade dos metais, quando o ser humano fazendo fornos com pedras, com rochas, descobriu que os minérios em temperatura menos elevada derretiam enquanto a rocha ficava intacta. Aquela pocinha de metal que escorria foi dando início a, então, à metalurgia. Aquela poça que escorria de dentro dos fornos foi ganhando formato de ponta de lança, de faca, de espada, de moeda. O ser humano, até que se prove o contrário, ele surgiu na África. Como da África ele se espalhou para os demais continentes, existem duas grandes hipóteses. Uma é que ele tenha vindo da África para a Europa, da Europa para a Ásia, e da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, que estaria congelado por volta de 12.000 a.C., teria passado da Sibéria para o Alasca, e aí sim povoado o restante da América. A outra hipótese é que ele tenha vindo navegando por ilhas, tanto do Oceano Atlântico como do Oceano Pacífico, mas principalmente as ilhas do Pacífico, e tenha chegado à América por volta de 50 a 40 mil a.C. Uma hipótese não exclui a outra, as duas podem ter acontecido. Nós temos aí à esquerda instrumentos em pedra lascada, dá para perceber a lasca retirada. No centro, os instrumentos em pedra polida. E à direita, já pontas de lança feitas em metal fundido. Aí o Australopithecus, o homem macaco do sul, o homem com habilidade na mão, o homem de postura ereta, o homem sábio e o homem que sabe que é sábio. As duas grandes hipóteses. Mais um tema. Não confunda aqui a Antiguidade Oriental com Índia, China e Japão. Estamos falando do Oriente, do mundo então conhecido. Lembrando que Oriente é sinônimo de leste. Então, do mundo conhecido, o que estava a porção tradicionalmente considerada a direita do mar. Lembrando que não havia o conhecimento oficial da América no mapa. Então, as civilizações, Egito e Mesopotâmia, se formaram perto de rios. O Egito, perto do rio Nilo, a Mesopotâmia, que até significa terra no meio de rios, ficou entre os rios Tigre e Eufrates. Essas civilizações, também temos a civilização hebraica, a civilização fenícia, a civilização persa. De maneira geral, elas apresentam essas 4 características. Elas têm uma economia agropastoril de regadio. Elas fazem agricultura, elas criam animais e precisam de água para tanto as plantas quanto os animais continuarem vivos.
elas são estamentais, ou seja, elas têm camadas sociais com pouquíssima mobilidade ou sem mobilidade. Quem nasceu pobre vai morrer pobre, quem nasceu rico vai nascer rico, quando estamos falando de civilizações da antiguidade oriental. Elas também eram teocráticas. Teo é Deus, cracia é poder. Se uma civilização é teocrática, significa que ela considera que o governante é um deus ou um representante dos deuses. Por que dos deuses? Porque estes povos, com exceção da civilização hebraica, eles acreditavam em vários deuses. Poli, muitos, theo, Deus. Então, se eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. A região onde essas civilizações se formaram, ela tem um formato semelhante a uma lua crescente. E como as terras eram muito férteis por serem irrigadas por rios, essa região acabou recebendo o apelido dos historiadores de crescente fértil. Um último tema que nós vimos no primeiro semestre refere-se aos povos pré-colombianos, aos astecas na América do Norte, aos maias na América Central e aos incas na América do Sul. Como os astecas ampliaram suas terras cultiváveis no lago Texcoco, o lago onde os astecas viveram? Eles fizeram algo que hoje em dia se faz em Dubai. Eles fizeram ilhas artificiais. E nessas ilhas eles cultivaram. Tá? Bastante tecnologia para uma época tão antiga, não é mesmo? Já os maias, eles são caracterizados pelas suas construções. Aquelas pirâmides em forma de degraus, parecido um pouquinho com os zigurates dos mesopotâmicos, né? Dos caldeus, serem templos. Então, a pirâmide em forma de degrau, ela não funciona como um túmulo, como as pirâmides egípcias. Ela funciona como um templo, quase te dando a ideia que existem diversos degraus para se chegarem até o contato com a divindade. Já os incas, que viviam na América do Sul, eles viveram em plena Cordilheira dos Andes, e você deve se perguntar como que eles conseguiam sobreviver. É possível plantar em montanhas tão frias, tão íngremes, tão pedregosas? Era possível. Eles faziam a plantação em forma de terraços que lembravam grandes arquibancadas. E mesmo estando no meio da Cordilheira dos Andes, era possível plantar. Então nós temos aí um exemplo das ilhas artificiais dos astecas, as pirâmides em forma de degraus aí dos maias, e olha lá, Machu Picchu e as plantações que parecem grandes arquibancadas em plena Cordilheira dos Andes. Espero que vocês tenham conseguido se lembrar bastante dos temas do primeiro semestre e que isso sirva de base para a gente ter um segundo semestre muito produtivo e muito cheio de novas descobertas. Um grande abraço e até a próxima!